na igreja, entre as partes, é via o amor, via o Espírito, e o Senhor, Ele derramou tudo aquilo que Ele tinha de graça, de poder, de unção. Jesus foi, mas não levou a unção embora, certo? Se a gente voltar nesse texto um pouquinho, deixa eu até abrir aqui, ó, texto. O texto no versículo 10. Não é o 10, não. Versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nesse ponto, a gente estudou uma ideia bem interessante, que é também apoiada por Pedro, né, pelo apóstolo Pedro, sobre essa questão de Jesus ter descido, levado cativo o cativeiro, e Pedro fala que ele pregou a uma geração que tinha perecido, né, uma geração antes do dilúvio, que foi pregado o evangelho para eles, e Paulo fala que ele levou cativo o cativeiro. Então, muitos comentaristas comentam que neste momento, né, o Senhor levou assim cativo o cativeiro, e juntando com o versículo de Colossenses 2 lá, que ele despojou os principados e potestades. Lembrando que, o que é despojo? É um termo de guerra bem claro. Seguinte, você está na guerra, teu oponente foi morto, você pode, ele não precisa de mais nada, certo? Depois de morto. Então, o que ele tiver de valor é o quê? Despojo. Ou então, se ele foi feito cativo, ele é despojado. Certo? Tudo que ele tem de valor, por isso que a gente fala que o cara é despojado, né? Quer dizer que ele não anda com nada de valor. É um cara que é despojado. Certo? Já ouviu esse termo aí? O cara é despojado. O Guilherme é despojado. Né? Tem o ouro no pescoço só. Tem não. Então é o seguinte. O que a gente tem estudado em Efésios? É o que aconteceu com a vinda de Jesus, a ideia do Senhor de restaurar a posição do homem como cabeça da criação. Tanto é que em Efésios nós aprendemos que Ele nos colocou, nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, dizendo antes que Jesus já está assentado acima de todo o principado, poder, domínio, e nos fez assentar juntos. Certo? Então, a ideia de Jesus Cristo e dos seus filhos é colocar o homem numa posição de autoridade. Só que para colocar o homem numa posição de autoridade, tem que tirar a autoridade de quem a usurpava. Por isso que ele fala que levou cativo o cativeiro. Ele trouxe uma vitória, despojou o inimigo e deu condições à igreja de assumir posições espirituais que antes ela não poderia assumir. E deu dons aos homens, como a gente estudou. Então, esses dons vieram sobre todos os homens? Não, veio sobre a sua igreja. Então a igreja, ela ficou com o legado do poder e da unção de Jesus. Amém? Certo? Estou dando uma resumidinha bem pequenininha. Certo? Então, a igreja foi deixado um legado. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e maiores que estas as farão. Ele disse isso, não foi jogando palavras fora. Amém? Amém? Só que, por exemplo, se você lê comentários,
sobre essas questões. Então, é coisa que a gente sempre já ouviu, né? Você que é tradicional, né? Que veio de uma igreja tradicional. De certo, pela história, ou seja, historicamente, os dons de profecia, o apostolado desapareceram. Isso é um comentarista falando, ok? Historicamente, comprova-se que sumiu. Agora, a história da igreja de esfriamento, de apostasia, ela por acaso, ela assina embaixo uma teologia que diz que acabou o poder, acabou o ministério profético, acabou o apostolado. Aonde que está escrito isso? A história da igreja é uma história triste, é uma história de decadência, até o fundo do poço, né? Com o Lutero nós começamos a voltar, começamos, numa jornada de restauração, de verdades, de princípios e de coisas que o Senhor nos deixou como legado da igreja. Agora, o fato da igreja não estar vivendo o que a palavra apresenta não quer dizer que nós não tenhamos direito, nós não tenhamos acesso, ou seja, não tenhamos condições de receber aquilo que na palavra nos é descrito, como coisas que são nossas e deveria estar sobre a igreja. Bom, sobre os dons que ele ministrou sobre a igreja, estou falando de Jesus já, né? Ele deixou uns para apóstolos, a gente estudou aqui o apostolado, nós falamos sobre as características do verdadeiro apóstolo. Então, o apóstolo não é um cara de escritório, tá? Isso é Bíblia, tá, gente? Então, eu não estou aqui criticando o apóstolo aí, não estou falando nada, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia mostra o perfil do apóstolo. O perfil do apóstolo é um cara de campo, certo? É um cara que vai, é um cara que prega, é um cara que ensina, é um cara que estrutura igrejas, é um cara que institui lideranças e governos, e é um cara que instituiu. Então, nós chegamos à conclusão que o apóstolo se aproxima muito mais de um missionário do que de um líder que fica no escritório, certo? Que tem nome de apóstolo. Porque apóstolo não é uma hierarquia, gente. Não é assim. Evangelista, pastor, bispo, apóstolo, tem o diácono, presbítero, querubim. Então, veja bem, são funções diferentes. O pastor é uma função, o evangelista é outra, o apóstolo é outro, e o profeta é outro. Nós vimos também que o ministério apostólico, ele é cercado de sinais. Paulo chegou a declarar: eis aí os sinais do meu apostolado, sinais e prodígios, tá? Apóstolo, conforme esta unção, tem sinais e tem prodígios. Cadê os sinais e prodígios? Nós estamos clamando por eles. Cadê os sinais e prodígios? Eram as roupas, né? Pedro, era o lenço, né? Era a sombra de Pedro. Só a sombra. Não era sombra, era fé, né? Mas havia um manto de unção sobre a vida do camarada que é inegável. Agora, uma coisa que eu concordo com os comentaristas mais tradicionais é que nunca vão haver, ou nunca houveram apóstolos como os apóstolos do Cordeiro, tá? Os caras eram diferenciados. Houve outros apóstolos? Sim, houveram. Porém, os apóstolos do Cordeiro são os apóstolos do Cordeiro, me desculpe. Cara, andaram com o cara, tocaram o cara, encostaram a cabeça no peito do cara. Pelo amor de Deus, eles tinham algo mais. E Paulo veio nesse vácuo, né? Ele mesmo diz: eu vi a ele, né? Eu estive com ele também como um abortivo, né? Como aliás, um fora de tempo, né? Eu tive com ele também. Então, esses caras foram especiais. Agora, não quer dizer que o ministério apostólico
desapareceu. Por que não? Porque nesse texto que a gente está estudando, no versículo 11, Paulo fala dos 5 dons ministeriais, cinco ministérios estruturantes da igreja. Existe uma lista de dons espirituais, certo? Que está lá em 1 Coríntios 12. Mas aqui ele está falando de 5 colunas da igreja. 5 dons ministeriais ou dons estruturantes da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5. E sem esses 5, a igreja não tem uma saúde completa. A igreja não tem a ferramenta completa para seu amadurecimento e crescimento. Então, há um clamor, há uma necessidade da manifestação. O apostolado é um. O apostolado trazendo toda a autoridade para ir à frente como um enviado. E a gente falou, apóstolo tem um chamado. Tem apóstolo dos gentios, tem um apóstolo dos índios, tem um apóstolo da Europa, tem um apóstolo do Chile, tem gente que vai ter autoridade dada por Deus por regiões geográficas, ou por povos, ou por etnias. É assim, o apostolado ele tem um chamado, ele tem uma unção e uma autoridade. Ele é um apóstolo, mas a autoridade dele é aqui, nessa área, nesse ponto, nesse povo, nessa região. Apóstolo Paulo, dos gentios, apóstolo Pedro, dos judeus cristãos. Era assim. E é assim que se manifestou o apostolado. E os sinais e os prodígios. Então, eu creio que nesse último tempo haverá manifestação de verdadeiros apóstolos, no sentido estrito da palavra. Amém? Alguma questão sobre isso? Não é crítica, tá? Não estou aqui para criticar a estrutura de ninguém, forma de ninguém, eu estou apenas sendo estritamente bíblico, no que a gente tem aprendido, beleza? Algum problema com isso? A diferença só... Estou vendo aqui o dom de Coríntios, ele tem original carisma, né? E o dom de Efésios, ele fala que é o doma. Por acaso você sabe a diferença? Doma ou Dória? É Dória. 4. Pior que é. Deixa eu ver qual que é o dom. É Dória. O que veio o doma? É o Dória. Sabia? O dom presente. É que na verdade o dom aqui em cima está... O dom daqui está Dória. É o que você falou, dádiva ou presente. E lá em O dom de Coríntios? baixo é doma. O Da dom... raiz. Doma. Doma. Não sei, posso dar uma olhadinha depois. E o de Coríntios está carisma. Carisma. E daí é os dons. Carisma ele está enquadrado no dom da revelação. Carisma é poder. Carismas são manifestações sobrenaturais. Amém? Os dons são sobrenaturais. Mas veja bem, a lista de Coríntios fala de dons. Não, eu estou pensando nesse dom aqui. Ele ser às vezes dom de, não de dádiva divina, dom de, saca quando você tem o dom para fazer bolo? Você sabe fazer o... É uma habilidade natural. É um dom, porque não é para todo, mas é igual, por exemplo, você pega um pastor. Ele tem um dom do que? Ele é carismático, ele ama, diferente de você pôr o cara no seminário e formar ele pastor para ele ser pastor. Não se forma pastor em seminário, certo? Mas eu vejo às vezes até estou vendo isso agora, tá? Não é uma opinião formada, não. Só estou falando porque veio agora isso. Às vezes esse dom aqui... Vamos lá. Isso, vai pôr isso na net, né? É porque senão o pessoal fica muito tempo não escutando nada, eles não entendem nada que está acontecendo. Não, então, veio agora só esse pensamento desse dom ministerial, porque o que acontece, pelo menos, isso é uma reflexão agora. Quando eu passei por alguns ministérios e vendo a característica de alguns caras, não dá para você imitar, é do cara.
Então era o dom dele, ele chegar e fazer aquilo. Apóstolo, Pedro e Paulo. Tá tipo no cara, não é assim, agora ele recebeu do Senhor. Não, na verdade ele já era assim, no trabalho dele, faz parte da essência Mas dele. posso te falar uma coisa que eu creio? Deus nos usa na nossa plenitude, tudo vem dele, seja natural ou seja espiritual, vem dele, poxa. Cara, Paulo foi quem foi porque ele estudou muito, ele teve uma formação acadêmica, né? Ele tinha uma visão da revelação que ninguém teve. A gente está comendo da revelação de Paulo aqui em Efésios. E o cara, por que ele teve isso? Porque ele teve uma formação estruturada. E do mesmo entendeu? jeito que ele estourou como apóstolo de Cristo, do outro lado ele era o apóstolo do outro lado. Que ele saía, ele fazia aquele estrago todo de matar, ele era intenso, ele era explosivo, ele era dinâmico. Então esse dom que eu acredito que às vezes encaixa em Efésios, que está junto do... Eu creio que está tudo junto. Está junto. Está junto. Porque, explicando um pouco sobre o dom ministerial, um apóstolo, ele tem dom de cura, tem dom de revelação, ele pode ter um viés pastoral. Cara, o Espírito é um só. Os dons estão, vamos dizer, grudados no ministério do apóstolo. Estão lá, vários dons. Várias qualidades pessoais intrínsecas, né? Sei lá, como você falou, o cara ele é esforçado, ele é intenso, o bicho é bravo, o bicho é... Então, são características dele, junto com os dons que formam um ministério, um apóstolo, um profeta, um evangelista. Então, eu acredito que a tua formação, que às vezes você conta para a gente, como você foi formado, isso influi no seu ministério de uma maneira total, 100%. Deus não perde nada. Você acha que Jó foi o mesmo depois que ele passou tudo que ele passou? Nunca mais ele seria o mesmo, nunca mais. E pelo que a gente passa, a gente nunca mais é o mesmo. E isso Deus usa. Faz parte do aprendizado, faz parte do amadurecimento. É que nem o vinho ficar velho, envelhecer. O vinho vai encorpando, aquele fuzuê que era quando ele era jovem vai assentando, né? A influência do odre em cima do vinho vai passando, né? A característica do odre vai passando para o vinho, o gosto do odre, né? O gosto da madeira, do barril, tudo isso vai mexendo com o vinho, e o vinho vai se tornando cada vez mais rico, cada vez melhor. Às vezes tem gente que piora, tá? Azeda. Tem gente que azeda, mas se o processo está no controle do Espírito e a pessoa está debaixo, desejosa desse controle, então a tendência é melhorar, amadurecer, ficar melhor, né? Vamos lá, 11. Certo, perseverava. Muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. Não só pelos apóstolos. A gente vai ver isso hoje. Amém. Vamos lá. A gente falou sobre o apóstolo, que a função é ser um enviado. Apóstolo é uma ponta de lança, certo? É um cara, é um desbravador, super capacitado. Então, hoje em dia, agora é uma crítica, né? De leve. Quando a gente tem que mandar alguém para um lugar que é difícil, a gente pega o coitado lá. Não, você aí que está, né, menos, seu mais fraquinho, vai lá, joga lá. Cara, o projeto de Deus é diferente.
O bambambam é que vai. O bambambam, o capaz, capacitado, ele vai. Ele é a ponta de... Ele vai abrir. Vocês já viram um navio quebra-gelo? Tem aquelas blocos de gelo, tem navio que vai quebrando o gelo e abrindo espaço. O cara tem que ser um touro, tem que ser uma broca, tem que ser um trator. O apóstolo é isso, é um trator de Deus. É um trator. Então aí você vai vendo o perfil apostólico, né? Quem é um apóstolo de verdade? É um cara que vai. Bom, nós falamos sobre o profeta, que foi o segundo. Nós já conversamos semana passada sobre o ministério profético, né? O que é um ministério profético? Semana passada, vou até mostrar alguma coisinha aqui. E a gente viu também, só falando de apóstolo de novo, que Jesus ele foi considerado o apóstolo, o primeiro dos apóstolos. Ele foi um apóstolo, Jesus foi um apóstolo e também foi um profeta, certo? Os dois. A gente falou viu no 60 aí, Hugo, que foi uma profecia, uma palavra que foi dada a Moisés em Deuteronômio 18, né? Do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Ele referia-se ao Messias, certo? Em João 4, a mulher lá do poço chamou ele de profeta. Em João 9, o cego que foi curado, né? Eu não sei quem é o cara, eu sei que ele é um profeta, né? Em João 6, né? Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, o que era a questão? Sinal. O profeta que deveria vir ao mundo. O ministério profético muitas vezes foi cercado de sinais e prodígios. Vide Elias, vide Eliseu. O ministério profético da antiga aliança, ele era cercado de poder, de autoridade, de manifestações. Beleza? Agora, entenda uma coisa: dom de profecia é menor que ministério profético. A manifestação do dom da profecia pode acontecer através da minha vida, através da sua, no momento que o Espírito desejar. Porém, não quer dizer que você é um profeta. Você está entendendo? Não quer dizer que você é um profeta. E isso é um problema quando a pessoa acha que é um profeta. Ele dá as profetadas. Deus usou ele uma vez, ele acha que o dom está na mão dele, que alguém chegar e consultar ele vai ter uma palavra, mas ele não domina o dom, é uma coisa do Espírito, ele tem que estar no Espírito, e o Espírito tem que estar concordando em dar a mensagem através dele. O Espírito não é escravo do profeta, e não é escravo do cara que foi consultar o profeta, muito pelo contrário, ele queria estar conversando direto com aquele cara. Você está me entendendo ou não? Acompanhando a ideia? Ele queria estar falando direto com o cara que saiu da cidade dele, andou 50 quilômetros para ir consultar um profeta. Ele devia guardar o dinheiro da gasolina dele, certo? E orar um pouco. Orar, ler a palavra, buscar o Senhor. Estar na presença do Senhor, estar adorando ao Senhor, porque é nesse momento de adoração que a gente pega intimidade com a presença, e a presença se manifesta. Então, é um problema uma pessoa ter o nome de profeta porque deu uma palavra. Existem profetas? Existem. E existem profetas. Certo? Bom, beleza, vamos em frente. O perfil dos filhos que o Senhor quer formar na terra em prol do seu reino é profeta, sacerdote e rei. Au! Que beliscão que deu aqui.
Então, veja bem, Davi foi o mais evidente, o tipo, o arquétipo, né, o amado, né? Davi significa o amado, né? E Jesus é o filho de Davi, raiz de Davi, leão de Judá, né, que é a tribo de Davi. Leão de Judá, veja bem, Davi não é o nome de uma tribo, tá? Davi era da tribo de Judá, beleza? Jesus, o cumprimento pleno, e a nós foi deixado este legado de sermos reino e sacerdote. Bom, rapidamente, na vida de Davi a gente vê a manifestação do profeta, você vê isso nos Salmos, existem salmos proféticos, existe revelação de Deus, não só uma predição de algo que vai acontecer, mas existe revelação nos escritos de Davi, da presença dele, né? Fala, nos escritos de Davi, fala sobre a igreja, fala sobre a noiva, fala sobre o Messias, fala sobre a adoração, né? Ele é profético, e ele é fora do tempo, ele é um cara à frente do seu tempo. Sacerdote, porque ele foi um cara que ele instituiu, ou usufruiu, ou fluiu num sacerdócio, que não era o sacerdócio levítico. Ele fez isso. Quando ele trouxe aquela arca da aliança e botou do lado da casa dele. O lugar daquela arca não era ali. Não era ali. Era no tabernáculo de Moisés, que estava no Monte Gibeon. Não era ali. Ele trouxe porque ele amava a presença de Deus. Queria honrar, queria adorar. E a presença de Deus era representada na Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança, ela tinha que ficar reservada num lugar chamado Santo dos Santos, era um lugar reservado, com uma cortina grossa que protegia e separava essa presença santa do resto do tabernáculo. Isso só era acessado uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, uma vez por ano. Rapidamente, ele quebrou os protocolos, e ele instituiu uma adoração com música em volta da arca face a face. E ninguém morreu, cara. Só o coitado lá que foi segurar a arca no começo lá. Foi culpa de Davi também essa parada. Essa aí tá na capivara dele também. Porque depois ele foi buscar, né? Poxa, como é que vão fazer isso aí, né? Bom, é temor, né? Então, ele instituiu a adoração face a face. Aquilo que foi explicado em Hebreus 10, né? Que Jesus abriu, consagrou um novo e vivo caminho pelo véu, que é o seu corpo, né? Entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ousadia. Davi foi ousado, ele foi sacerdote, porque ele mesmo ministrava, ele consultava ao Senhor que nem Davi fazia, aliás, que nem Moisés fazia, porque Moisés consultava ao Senhor face a face, era a tenda da revelação e a tenda do encontro que era chamado, porque Moisés se encontrava com Deus na tenda, era a tenda do encontro. Moisés tinha esse acesso, depois só Davi. Todos. Então, Davi foi Moisés, depois só Davi. Pá, pulou. Só Davi. E acabou em Davi, porque o Salomão foi para o outro lado, certo? Salomão foi para a ladeira abaixo. Bom, voltando, então ele foi sacerdote, ele instituiu uma adoração a Deus em moldes não levíticos, amém? Em moldes que não eram da tribo de Levi, que eram sacerdotes. E ele foi rei, Jesus rei, ele rei, Jesus profeta, Jesus sacerdote, Jesus rei, Melquisedeque também lá no passado, profeta, sacerdote, rei de Salém. São 3 arquétipos do profeta, sacerdote e rei. O que Jesus nos propõe como igreja? Ser profetas, sacerdotes e reis. Só que não é bem assim, né? Por que não é bem assim? Porque
o Senhor, Ele não entrega a autoridade a crianças. Vamos lá. Falando sobre profetas, né? 65, havia em Antioquia profetas e mestres, né? Atos 13:1, Barnabé, Simeão, etc. E Saulo. Atos 15:32, Judas e Silas, que eram profetas, exortavam e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos, né? Então, o profeta normalmente diz, assim diz o Senhor. Jesus dizia, eu porém vos digo. Só uma diferença aí, que tem profeta e tem profeta, tá? O profeta te diz, né? Assim diz o Senhor. Jesus dizia, eu porém vos digo, né? Esse foi e sempre será o maior profeta, sacerdote e rei. Apóstolos e profetas, o sobrenatural que muito faz falta à saúde da igreja no nosso tempo. Beleza, eu escrevi isso aí, mas eu acho que não é ainda perfeito, porque quando eu fui estudar sobre evangelistas, eu me deparei com outros caras, um outro perfil de gente. Então vamos lá. O evangelista, essa palavra em grego aí, né, o 60, qual que é esse aqui? 68. Um evangelista, um missionário, um portador de boas notícias. Propriamente evangelista, né, alguém com um chamado vocacional de Deus para anunciar as boas novas do evangelho. Evangelho é conhecido que é boa nova, amém? É a tradução da palavra evangelion, grega, significa boa nova, boa notícia, coisa nova, coisa boa. O evangelista é alguém que vai anunciar essa boa notícia, mas veja bem, não é qualquer um, porque todo cristão é chamado para compartilhar a boa nova, né? Só que o evangelista ele faz como uma vocação, e a pregação dele engloba a mensagem completa. O evangelista é um cara que tem conhecimento de causa. Ele não é qualquer um, não é um neófito, não é um novo nascido, não é um cara que se converteu ontem e está batalhando, pregando para todo mundo, falando de Jesus para todo mundo, ao mesmo tempo tropeçando, falando de Jesus e tal. Ao mesmo tempo tropeça, mas fala de Jesus, porque está no primeiro amor, está naquele momento de libertação, de reestruturação da vida, está se curando, se libertando, pregando ao mesmo tempo, naquele fogo, naquela empolgação. Ele é um evangelista? Ele é um evangelista, só que o evangelista, que é um dom estrutural da igreja, é um cara que conhece, é um cara versado, um cara que conhece todo o legado da boa notícia. E aí, falando sobre evangelista, a primeira coisa que me veio foi esse texto aí, ó. O que vocês acham? Primeiro texto que veio na minha mente. Isaías está falando de quem aí? Jesus mesmo, lá em Lucas 4, deram o livro de Isaías na mão dele, ele abriu nesse texto. Ele leu esse texto e ainda falou assim, hoje está se cumprindo essa palavra. Entregou e falou, chupem essa manga. Chupem essa manga. Cumpriu-se a palavra aqui. Então, o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa notícia. Então, Jesus também foi o primeiro evangelista. A unção da pregação é a unção mais poderosa aqui, cara. Se você for analisar Isaías 61, para mim, é o texto mais poderoso falando da missão do Messias e a missão da igreja. Para mim, não sei se você concorda. Esse texto é poderoso, cara, demais. Você lê Isaías 61, e você vê que legado que a gente tem lá em Isaías 61 sobre a nossa vida. Começa com esse versículo aí. E Jesus trouxe essa unção. O legal é que a unção
Ficou. Ele foi, mas a unção ficou. Ô pastor, como é que você fala que a unção ficou? De onde você tirou? Por que ele diria que aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que as que estou fazendo? Por que ele diria uma coisa dessa? Por que a palavra diz através de Paulo que ele deu dons aos homens, ele deixou capacidade ao homem, deixou unção, deixou ministérios, deixou dons? Por que ele falou isso? Porque é o real. E por que a igreja não vive isso? Essa é a distonia nossa. Nós não estamos afinados com espíritos. Essa é a verdade. Nosso caminho se perdeu como igreja. A gente quer voltar, viu? A gente quer voltar. E a gente ora para voltar. Voltar a ver essas manifestações. O evangelista é um cara que age debaixo de unção. Olha, cuida do quebrantado, proclama liberdade aos evangelista é um libertador, é um pregador de boa notícia, é um cara que traz a cura, traz a liberdade, traz a visão, faz as pessoas enxergarem coisas que elas não enxergavam, estavam cegas, agora estão vendo porque a luz brilhou, e a luz veio porque houve alguém debaixo de uma unção de evangelista que trouxe a palavra, poderosa para libertar a mente, a alma e o coração. Então, o evangelista pode ter sido aquele cujo negócio principal era pregar. Pode, tá? E que não estava particularmente engajado no governo da igreja. Aí que eu vou falar qual é o diferencial entre apóstolo e evangelista. Está aí, cara. Deu para entender? Deu para entender qual a diferença entre apóstolo e evangelista? O apóstolo, ele é o estruturador. Ele é o rolo compressor, como o evangelista também é. Só que o apóstolo, ele vai além, ele trabalha no governo da igreja, estrutura a igreja no governo, ele deixa a liderança. O evangelista não, o evangelista é um trator e quem vem atrás que conserte. É assim mesmo, tá? E não é errado, viu, gente? Às vezes a gente vê que homens passam por determinadas regiões e há um monte de conversão, mas muita gente não se firma. E a gente critica, tá vendo? O trabalho desse cara aí, trabalho mal feito, né? Vai, prega o evangelho, vai embora. O cara é evangelista, pô. Manda um. Está fazendo a parte dele. O problema é que o resto não fez a dele. Entendeu? Não vieram atrás. Não vieram estruturando. Não veio um pastor para cuidar. Não veio um mestre para ensinar. Então, aí reclama do cara que é um trator, pregador, tem unção, e vai embora, cara. O evangelista não tem paciência de ficar paparicando ninguém. Viu? O evangelista não tem paciência de ficar... E profeta, não é profeta. Profeta só dá lambada, né? Então, não tem essa. Apóstolo, profeta, evangelista, eles não são para cuidar. O apóstolo ainda cuida, ele tem essa estrutura pastoral ainda. Mas o evangelista, o profeta, não. Então, a palavra significa um mensageiro de boas novas, né? O lexicon supõe e denota um ministério do evangelho que não estava localizado em... não tem evangelista que fica estacionado, tá? Também é um ministério de... Evangelista não praticante. Evangelista é um cara que fica um tempo num lugar, mas ele, né, a tendência é que ele não fique preso. Em Atos 21, vamos lá. Espera aí, filho, para aí. Então, saindo no dia seguinte, seguimos para Cesareia, ficamos na casa do evangelista Filipe, que era um dos 7. Vamos ver se vocês são bons.
Que 7 são esses? Fala aí. Vamos ver se vocês são bons. Vocês são bons. Eu esqueci de trazer a bala, eu ia oferecer a bala para quem me... Esqueci da bala. Vou trazer. Quem é o 7? Filipe era um dos 7, evangelista. Um dos 7. Quem é esse 7? Dou-lhe uma. Kelly, você está com a resposta na ponta da língua aí. Ela, não? 2? Não? Quem era o 7, gente? Vamos lá. Vai lá, filho. Quem era o 7? Atos 6. Para ser agradador a todos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Páremas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os primeiros diáconos da igreja, beleza? Ele era diácono. Diácono não é hierarquia. Diaconato era um tipo de trabalho que tinha que ser feito, certo? Não era inferior a ninguém ou superior, era um trabalho diferente. Diácono era o cara que fazia assistência social. Não era o cara que fechava igreja, abria igreja, pintava, não. Fazia manutenção, isso não é. Esquece. Diaconia, servo, né? Diáconos, servo, era o cara que cuidava da assistência social dentro do corpo. Essencialmente era isso. Cuidava das viúvas, da distribuição do alimento. É isso que eles faziam, certo? Ajudavam os apóstolos nessa área. Só que o cara era evangelista, mano. Ele tinha uma unção, ele tinha um dom estrutural. Então, ele deixou um rastro. Eu não tinha percebido, ele deixou um rastro em Atos. Olha só, vamos lá no rastro do evangelista. Atos 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes, com um só ânimo, né? Quer dizer, o cara cativava, chamava atenção, e todo mundo ficava ali, ó. Caraca, olha o que o cara está falando, mano. Olha aí. Era isso que a gente... esses que se converteram aí é tudo fruto da semeadura da mulher lá do poço lá, hein? Mulher do poço, ela também foi uma evangelista, mas aquela evangelista toda torta, né? Mas foi. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois, olha só, sinais, galera, de novo, sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos. Libertação, cura, paralíticos e coxos. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali um certo homem chamado Simão, essa história é boa também, hein? Que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica. O cara era mago, mano. Mago. O cara não era mágico igual o David Copperfield, não, tá? Ele era um mago. Tá ligado? Aquele que transforma sapo em rato, rato em cachorro. É aquele tipo de mago, sabe? Fazendo pasmar o povo de Samaria, dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde menor ao maior, dizendo, este é o poder de Deus. Antes de Filipe, tinha um cara que era um mago, que ele era o centro das atenções da cidade, velho. Ele fazia coisas que o povo, nossa, ele é o poder de Deus. Aí veio Filipe evangelista, passou o trator. Eles atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Yeshua, batizavam-se homens e mulheres, e creu até o próprio Simão.
e sendo batizado ficou contínuo com Filipe, ou seja, grudou no Filipe ali, ó, e admirava-se vendo os sinais e grandes milagres que se faziam. O mago virou crente, converteu mais ou menos, depois a gente vê isso aí, né? Foi mais ou menos, porque depois levou uma lambada, né? Você sabe disso, né? Bom, vou usar essa história para exemplificar a questão do ministério do evangelista. O que aconteceu? Filipe foi embora e largou o povo lá. Só que o povo não havia no meio do povo a manifestação dos dons do Espírito Santo. Todo mundo se converteu, mas ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Aí os apóstolos ficaram sabendo lá em Jerusalém e mandaram, eu não lembro quem foi, só se foi Pedro mais algum, Pedro e João, não lembro. Está no texto lá, Hugo, depois você vê se é Pedro e João que foi. E Pedro e João começou a pregar, impor as mãos, e eles começaram a receber o Espírito Santo. Aí o Simão pirou. O Simão mágico aí, pirou. Falei, não, vem um cara, faz o que fez, arrebento, tirou minha plateia. Faz esses milagres, todo o povo acredita nele. Eu acreditei, mas agora chega esses camaradas, bota a mão no povo, o povo fala em línguas, o povo começa a expulsar demônio também, o povo começa a ter revelação. Ah, não, eu quero isso aí, olha o seguinte, eu quero logo. Chegou no Pedro e falou assim, olha, eu dou dinheiro, eu quero esse dom. Rapaz, você viu o que Pedro fez com ele. Pedro acabou com ele, para falar assim, seja para a tua perdição essa sua cobiça. Foi um negócio, ele descadeirou o cara de um jeito, que o cara, pelo amor de Deus, não aconteça isso aí que você está falando comigo não, pelo amor de Deus. Então, você vê que, né, o cara para, a pessoa, para entrar na dimensão dos dons e dos ministérios, ele tem que passar por uma etapa de maturação, porque a maioria dos que exercem ou exerceram ministérios, no meio da caminhada, erraram de maneiras muito parecidas, às vezes, com a de Simão. Então, falta maturidade. Vamos em frente. Então, só lembrando, Filipe passou como evangelista, aí veio Pedro e mais um lá, não lembro quem foi, para dar uma acertada, beleza? Porque o evangelista é isso, é um trator, a estrutura não é ele que traz, a organização, a instituição de liderança não é com ele. Atos 8:39, essa história é bacana também. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais lembra da história do eunuco? Felipe foi orientado pelo Espírito Santo para ir em um determinado lugar, na beira de uma estrada, e encontrou com um eunuco, um oficial alto de Candace, né? Esse cara era um alto funcionário da Etiópia, da rainha. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Na ignorância, lendo Isaías, né? Chegou Felipe e perguntou, o que você está lendo aí? Você está entendendo? E aí ele estava lendo Isaías 53, né? Que fala sobre o sofrimento do Messias, né? Que Jesus, né, sofreu, tal. Beleza. Então, nesse momento, ele pregou e o cara creu e foi batizado nas águas, né? E saíram da água o Espírito do Senhor. O que o Espírito do Senhor fez com Filipe? Mano, o cara foi batizado, o cara que batizou ele sumiu na frente dele, sumiu. O Espírito arrebatou a Filipe. A gente lê isso aqui não é história de carochinha, não. Isso aqui não é história de carochinha. Por que esse poder não está se manifestando dessa maneira? Ah, pastor, porque hoje tem avião, tem carro.
Quero ver o dia de eu estar pregando aqui um dia, ou alguém está pregando aqui, daqui a pouco, daqui 1 hora, eu estou pregando lá em Tóquio. Quero ver. Quero ver. Se isso não vai virar a cabeça da galera. Se a galera não vai pirar. Fala, meu Deus, agora veio. Veio o poder de Deus, cara. Imagina só, mano. Uma coisa dessa acontecer. Porque aí não tem jeito. Não era câncer. Não, os exames não foram feitos direito. Não foi cura. Né? Já estava curado. Tem todos aqueles, né? Não foi bem assim, para diminuir o milagre, né? Agora um cara pregando aqui hoje, daqui 1 hora está lá em Tóquio, no outro lado do mundo, quero ver se a negada não acredita. Se não vem um temor do Senhor, né? Mas Felipe achou-se em Azoto, passando evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. E aí volta naquele texto, primeiro texto que a gente viu, né? Chegamos a Cesareia e tinha um tal de Felipe que tinha 4 filhos que eram profetas. Olha só, ele era evangelista e tinha 4 filhas que eram profetas. Cabuloso. Em Cesareia. Este é o perfil de um evangelista. Não se pode duvidar do poder do Espírito na ferramenta deste dom ministerial, mas uma coluna da igreja que precisa de restauração. Tem evangelista hoje? Tem. Mas a gente é um evangelista que não é na mesma expressão do dom ministerial do evangelista, que foi mostrado em Atos. Em Atos escancarou esses caras. Mostrou o DNA desses caras. E a gente não está tendo, por isso que a igreja não é o que foi também. Porque a igreja precisa destes dons estruturantes, para que ela seja aquilo que ela tem que ser. Precisa do apóstolo, precisa do profeta, precisa do evangelista, e a gente vai ver depois pastores e mestres. Alguma pergunta? Jesus trazia todos esses pilares. Jesus foi o apóstolo, né? Jesus foi o apóstolo. Repete a pergunta. Jesus trazia todos esses pilares. Sim. Né? A gente analisando tudo que foi falado aí, a gente vê que Jesus tinha tudo e deixava esse legado para todos bem claro, bem explícito, mas muitos não entenderam. E eu creio que hoje, por erros nossos, humanos mesmos, das nossas visões de tempos, né? Acabaram que se reduzindo toda a palavra. Está faltando isso. Está faltando isso aí. O estudo da palavra. O verdadeiro estudo da palavra. O verdadeiro entendimento. A gente agora se mostra o perfil. Agora, o que fazer para ter esse perfil no nosso meio? Primeiro, aqueles que estão enxergando isso precisam se tornar intercessores. Precisam se tornar aqueles que clamam para que o Senhor levante os seus apóstolos, profetas, os seus evangelistas, pastores e mestres de novo, porque estes são a estrutura. Um prédio não se constrói de cima para baixo, se constrói de baixo para cima. Jesus é a pedra do ângulo, diz a palavra, né? Até mostrei aqui uma vez o que é uma pedra angular. Uma pedra, ela é de fato angular. As paredes são estruturadas nela aqui e aqui. Ela é de fato pedra de ângulo. Tem prédios que tem pedra angular, que está escrito, essa é a pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular. E o resto, a igreja tem que ser estruturada de baixo para cima. Em cima de Jesus tem o quê? Tem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. E acima disso tem o povo com dom de profecia, de cura de línguas, etc. E vai aí afora. E aí a igreja, sabe, ela é alimentada por tudo isso, por esse circuito vivo estruturado de baixo para cima. Agora, hoje a igreja é uma igreja que não tem estrutura. Ela é fácil de ser derrubada. Porque ela não está estruturada como deveria.
Ah, mas a gente estuda Jesus, a gente estuda a palavra, a gente prega Jesus. Amém. Só que não é só isso. Jesus, ele deixou um corpo estruturado, que tem uma forma de funcionar de uma forma eficiente. E ele começou, ele deixou os apóstolos, deixou os profetas, deixou os evangelistas, deixou pastores e mestres. Ele foi, ele mesmo, o primeiro apóstolo, profeta, o primeiro evangelista, o primeiro pastor. Né? A gente vai ver isso, né? Eu sou bom pastor. Né? Eu sou. E assim por diante, tá bom? A igreja está precisando que aqueles que enxergam isso comecem a clamar e clamar para que o Senhor volte, não é Jesus voltar. Sabe por quê? A gente, às vezes, com esse negócio de oração, de pedir para Jesus voltar, a gente é egoísta, né? Não é? E outra coisa, você fica clamando para Jesus voltar, saiba que antes dele vem um capeta em pessoa, né? Então aguenta, você não sabe o que você está pedindo. Aguente. Porque, né, tem aquela história, né? Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou seja, a igreja vai passar pela tribulação, vai passar pela mão do anticristo. Tem gente que acredita que não, tem outros que acreditam que sim. Quem tem razão? Aposte. Aposte, mas uma coisa é importante, as coisas têm uma sequência. Jesus falou que todas essas coisas só iam acontecer depois do evangelho ser pregado. O evangelho não é qualquer não, evangelho do reino, seria pregado a todas as nações. E é uma igreja viva, uma igreja estruturada, uma igreja debaixo de unção é que vai fazer isso. Então, uma igreja restaurada, estruturada e debaixo de unção, ela é antes de tudo isso. Cadê a igreja? Cadê? Só nos restaurar, clamar por isso. Para que o Senhor restaure a sua igreja, restaure a estrutura da igreja, restaure os dons ministeriais, restaure os dons, né, o carisma sobre a igreja e tudo isso que nos fará ter estrutura de fato, para sermos a resposta às nações. Né? Resposta às nações. Amém? Vamos orar, gente? Ora aí, querido, ora para nós aí. Oh, Deus. Nós temos se enganado, na verdade. Nós temos ouvido coisas onde verdadeiramente não tem nos identificado. E o Senhor nos leva nesses dias a ter esse clamor, Ei, Pai. levantarmos um pouco, Sim, onde Senhor. verdadeiramente olhe para o Senhor e clame Oh, pela papai. Tua palavra, Senhor. Aonde for pregada, aonde for levado, os estudos, que leve a visão da Tua palavra, Senhor. Ei, Por isso nós te agradecemos por esse momento, pela vida do pastor Cláudio, que está trazendo esse estudo, e todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar, mas Senhor, coloca isso no coração de cada um. Amém, deles. Senhor. Eles sintam essa vontade, esse desejo de crescer no Senhor, é o que nós te pedimos. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente.